É um pássaro. É um avião. É o Superman. Superman, o filme, dirigido por Richard Donner em 1978. Prevendo a iminente destruição do planeta Krypton, Jor-El envia seu único filho ao planeta Terra para que ele possa sobreviver. Adotado pelos Kents desde criança, ele recebe superpoderes por causa do Sol da Terra. Porém, o megalomaníaco Lex Luthor ameaça destruir a Califórnia, assim surgindo para impedir essa grande ameaça, Superman. Esse foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida. Na época eu estava com 7 anos de idade, por isso que eu tenho uma memória afetiva muito grande por ele. Superman pode ser considerado o primeiro super-herói que apareceu nos quadrinhos. É por causa dele que surgiu os outros super-heróis que a gente já conhece hoje, como Wolverine, Homem-Aranha, Spawn, Hellboy. Ele é considerado o pai de todos esses super-heróis, porque se não fosse por causa dele, o conceito super-herói jamais teria existido. Ele é um personagem de DC Comics e foi criado pelo George Shuster e Jerry Siegel em 1938 e sua primeira aparição foi nessa revista aqui. Para a época que esse filme foi feito, foi um projeto bem audacioso, porque a grande questão levantada era como dar vida a um super-herói de quadrinhos sem ficar ridículo. Superman, ele tem um conjunto de fatores que contribuiu para ele dar certo. Ao começar pela direção do Richard Donner, que estava disposto a levar a coisa séria. Porque as primeiras ideias eram bem furadas, eles queriam fazer uma coisa assim parecida com Batman do Adam West, só que graças a Deus Richard Donner descartou essa ideia e chamou Mario Puzo, o escritor do livro O Poderoso Chefão, para escrever o roteiro. Tudo bem, houve participação de outros roteiristas também, para dar aquela lapidada na história do Mario Puzo, mas quem concebeu a história original foi ele. E não esquecendo de mencionar a trilha sonora de John Williams, que é o maior autor de trilhas inesquecíveis do cinema. Como a gente pode esquecer de... E a escolha de um desconhecido Christopher Reeve para fazer Clark Kent / Superman foi uma escolha divina. Ele é a encarnação perfeita do super-herói até hoje. Ao mesmo tempo que ele faz um Clark Kent tímido e atrapalhado, ele dá um tom imponente e quase que religioso ao Superman. Por falar em religioso, o filme ele tem uma referência muito grande à Bíblia. Principalmente a parte que refere ao pai que envia seu único filho à Terra para trazer luz à humanidade. Com certeza a referência a Jesus Cristo ela é bem notada nesse filme. A história de origem do Superman ela é muito bem conduzida porque ela dá valor ao elemento humano. Ele vai chegar a aparecer nesse filme quase lá na sua metade. Antes disso tudo que envolve a sua aparição é feito numa crescente que prepara muito bem o campo antes dele aparecer. A produção do filme ela é bem competente, é notável saber que os efeitos especiais que usavam naquela época são efeitos práticos, tinha que fazer tudo na raça. Não tinha assim efeitos digitais feitos em computador para poder fazer muita coisa que é feita atualmente com muita facilidade. Quando eu vejo Christopher Reeve voar nesse filme, apesar de bem antigo, até hoje me impressiona muito. Marlon Brando, o eterno Don Corleone de O Poderoso Chefão, faz Jor-El, o pai do Superman. A sua participação dura uns 10 minutos. Apesar de rápida, ela é bem fundamental para a história. Nesse tempo, ele faz General Zod, ele é o inimigo rebelde do Conselho de Krypton. Ele aparece no começo do filme sendo julgado pelo Jor-El por causa de crimes de guerra. Ele aparece pouco porque ele foi introduzido para algo maior no futuro. Margot Kidder faz Lois Lane, que é o grande amor do Superman, que eu nunca achei grande coisa na atuação dela, que apesar de ter feito outros filmes, ela ficou eternamente marcada por esse personagem aqui, como o Christopher Reeve também. Gene Hackman, que está muito bem nesse filme, ele já fez Os Imperdoáveis e também Inimigo do Estado, faz um Lex Luthor com manias de grandeza que não é tão ameaçador e que tem um plano muito besta para um vilão, para falar a verdade. Logicamente, vendo esse filme agora, muita coisa lá requer suspensão de crença, como o fato de um cara de quase 2 metros de altura conseguir disfarçar usando apenas um par de óculos, a motivação patética do vilão em acabar com o mundo e o fato de Superman voltar no tempo girando a Terra ao contrário, que é uma cena bem difícil de aceitar. Esse filme aqui, ele marcou muito a minha vida, é com ele que eu comecei a me interessar pela sétima arte. Então, neste caso, Superman representa muita coisa para mim, por isso ele é excelente.
Pode ser considerado o primeiro filme de super-heróis da história do cinema. Eu digo, super-heróis com superpoderes. Apesar de ser muito longo, a história flui de forma assim bem natural. E pelo conjunto de acertos que tem nesse filme, que tinha tudo para dar errado, a nota é 9. Os prós desse filme é o seu design de produção, a sua trilha sonora marcante e o melhor Superman de todos os tempos, o insuperável Christopher Reeve. Os contras que eu tenho desse filme é que ele é ingênuo demais em algumas situações, mas nada que compromete esse grande filme que marcou a minha história. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.